Oi pessoas, tudo bom com vocês? Este é um vídeo de muitas comemorações. Primeiro que no final do vídeo tem o resultado do sorteio da Elegância do Ouriço para comemorar os 600 inscritos aqui no canal. Já passamos um pouquinho dos 600, estou muito feliz. Então, espera chegar no final do vídeo para vocês verem o resultado, certo? E a segunda comemoração é que uma das muitas coisas de Carol é estar obcecada pelos 100 anos da Semana de Arte Moderna. No dia 13 de fevereiro de 1922, foi o primeiro dia da Semana de Arte Moderna em São Paulo. E, esse domingo fez aí 100 anos, estamos aqui no dia 15 de fevereiro, que foi o segundo dia da Semana de Arte Moderna. Porque, não fiquem chocados, mas a Semana de Arte Moderna teve 3 dias. 13, 15 e 17 de fevereiro. Então esse vídeo vai ser para contar um pouquinho para vocês sobre o que foi a Semana de Arte Moderna, o que aconteceu antes, durante e depois dela, e se ela é tão importante mesmo assim para nossa literatura brasileira. Eu tenho muitas anotações para não esquecer de nada, então segura aí que lá vem uma aulinha bem bacaninha de literatura para vocês. Bom, antes da gente falar o que foi a Semana de Arte Moderna, a gente tem que pensar em o que fez a galera organizar essa semana, que foi o que a gente chama de antecedentes da Semana de Arte Moderna. Alguns anos antes, aconteceram coisas que levaram o pessoal a dizer: estamos precisando chamar atenção. Como é que nós vamos fazer? O que foram essas coisas? Eu tenho 3 exemplos aqui para vocês. Em 1912, o Oswald de Andrade, que estava viajando pela Europa, voltou para o Brasil e começou a fazer artigos nos jornais falando sobre os novos movimentos artísticos que existiam na Europa, que a gente conhece como as vanguardas europeias, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, mas o Oswald de Andrade se dedicou para falar sobre o futurismo, que tinha como líder lá na Itália o Marinetti. Depois o Marinetti deu umas estragadas na vida e deixou um pouco vergonhoso o futurismo, mas a gente não vai falar sobre isso. Se vocês querem saber por que o Marinetti envergonhou o futurismo, deixa aqui no comentário. Diz assim, o que esse Marinetti fez aí pra envergonhar o futurismo, tá? Que daí eu gravo um vídeo pra vocês. Em 1917, aconteceram algumas coisas interessantes também. Nesse ano a gente teve uma exposição da Anita Malfatti, que é uma pintora, foi uma pintora, e ela estudou arte nos Estados Unidos e na Alemanha. Então a exposição dela foi um bafão, porque a galera estava muito acostumada com as pinturas italianas e francesas, e quando viu a pintura da Anita Malfatti influenciada pela pintura americana e alemã, deu um choquezinho. Mas tava de buenas, até que o Monteiro Lobato resolveu publicar um artigo no jornal O Estado de São Paulo, fazendo assim, como é que eu vou dizer, uma crítica bem desgraçadinha contra as pinturas da Anita Malfatti. Ele falou um monte de coisa horrível, eu vou ler um trecho aqui pra vocês, mas antes de ler o trecho, saibam que esse artigo rendeu o que pra Anita Malfatti? Hate. Já tinha hate. Teve gente que tinha comprado as obras dela e devolveu, porque se o Monteiro Lobato não gostava, ninguém podia gostar. Teve gente que jurou ela até de morte, gente. Ninguém merece isso, né? Então agora eu vou ler pra vocês um trechinho do que o Monteiro Lobato escreveu sobre a obra da Anita Malfatti. Há 2 espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza, interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Então foram essas palavras que Monteiro Lobato carinhosamente escreveu sobre a Anita Malfatti e ela, aos 28 anos, achou que a carreira dela tinha acabado. Também acharia, né, gente? Ninguém merece. Também em 2017, a gente tem o Mário de Andrade, o Guilherme de Almeida, o Manuel Bandeira e o Menotti Del Picchia publicando livros de poemas modernistas.
Na época não se sabia que eram poemas modernistas, né, gente? Só se percebia que eram poemas muito diferentes do que a galera estava acostumada. E o que a galera estava acostumada? Com o parnasianismo. Tem 2 vídeos aqui sobre parnasianismo já nesse canal, que é uma escola assim, ó, não tinha nada para dizer, mas o que incomodou não tá no mapa. Então, em 1917, a gente teve essas situações. A exposição da Anita Malfatti, que foi avacalhada pelo Monteiro Lobato, e a publicação desses 4 poetas, que foram, tipo assim, ó, totalmente rejeitados pelo público. A gente tem em 1920 o Brecheret, que era um escultor, sendo contratado pelo governo de São Paulo para fazer o monumento às bandeiras. E quando o governo viu a maquete da escultura, avacalhou com o cara, disse que não, que era muito ruim e tal. E daí diz que esse foi assim, tipo, a gota d'água para que eles se juntassem, porque cada um estava tentando fazer o seu sozinho. E quando o Brecheret foi recusado, eles se deram conta que sozinho não ia dar. E o Menotti Del Picchia, que é um escritor bem importante da Semana de Arte Moderna, falou o seguinte sobre o Brecheret: foi sua arte magnífica que abriu os nossos cérebros, criando entre nós uma arte forte, liberta e espontânea. Então, esses 3 casos que eu mostrei para vocês são apenas alguns motivos pelos quais os artistas, esses novos artistas, se deram conta que eles estavam sendo muito rejeitados. Que a galera não estava afim de conhecer o tipo de arte que eles faziam. A galera não estava disposta a abrir mão daquela arte bem tradicional, né? Aqueles poemas todos do mesmo tamanhinho, com o mesmo número de versos, com as rimas tudo direitinho, com o vocabulário muito perfeito. Então a galera não estava afim de abrir mão disso e eles disseram assim, tá, cada um de nós tentamos aqui individualmente chamar a atenção do público e não conseguimos. Como é que a gente vai fazer para chamar a atenção? Vamos nos juntar. E aí veio a ideia da Semana de Arte Moderna. Muitas pessoas afirmam que os líderes da Semana de Arte Moderna foram Oswald de Andrade e Mário de Andrade, como eles fossem as 2 cabeças desse movimento. E eles tiveram a ideia da Semana de Arte Moderna antes de 1922, mas eles aguardaram chegar esse ano porque eles queriam que fosse uma coisa simbólica. Em 1822, a gente teve a independência política do país e eles queriam que 1922 simbolizasse a independência cultural do país. Porque até então, gente, tudo que era relacionado à literatura, à arte em si aqui no Brasil, era sempre uma imitação do que tinha na Europa. Então começava lá na França, começava na Itália, daí a galera trazia pra cá e começava a fazer aqui. E esse pessoal que hoje a gente chama de modernista, eles não queriam mais isso. Eles queriam uma arte verdadeiramente brasileira, sem ter que imitar o que vinha da Europa. O Oswald de Andrade, ele falou o seguinte: não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. De fato, eles chamaram a atenção para eles durante os 3 dias da Semana de Arte Moderna, e daí tá, agora conta, a gente tá prestando atenção em vocês, o que vocês querem agora? E daí o pessoal ficou meio confuso, não sabia dizer muito bem. E com o tempo eles foram se organizando, eles mesmos foram entendendo o que era a arte moderna brasileira, e daí sim a Semana de Arte Moderna ficou reconhecida como é hoje, porque lá na época mesmo ninguém deu muita bola, tá? Bom, como eu falei, a Semana de Arte Moderna foram 3 dias de conferências, recitais, exposição e leituras. Cada dia foi assim dedicado para uma manifestação artística. O primeiro dia foram as esculturas e as pinturas, o segundo foi a literatura e o terceiro foi a música. No primeiro dia, a gente teve a abertura com uma palestra do Graça Aranha. O Graça Aranha, ele era um escritor já muito respeitado, ele já fazia parte da Academia Brasileira de Letras e ele funcionou tipo um chamariz, uma isca para o público. Porque vocês pensem assim, ó, vamos fazer uma exposição de pintura? Vamos, nós aqui, eu e vocês que estão assistindo aqui esse vídeo. Nenhum de nós somos famosos pintores. Então daqui a pouco ia ser só a nossa família aqui na nossa exposição. Mas daí a gente vai botar na nossa exposição quadros de Picasso e o nosso nome embaixo. Todo mundo ia para ver o Picasso, mas ia ter um quadro dele e o resto tudo era nossos quadros.
Foi mais ou menos isso que aconteceu na Semana de Arte Moderna. Tinha lá o nome do Graça Aranha e todo mundo foi pra ver ele. Mas ele fez a palestra de abertura e depois nunca mais apareceu. Quase isso, tá? Então, no primeiro dia teve a palestra do Graça Aranha. No segundo dia, entre outras coisas, tá, gente? Tô tentando resumir porque isso aqui vai ficar comprido. No segundo dia, uma das principais coisas foi que um cara chamado Ronald Carvalho leu o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira não foi para São Paulo porque ele estava ruim da tuberculose, como sempre, então mandou o poema Os Sapos para o Ronald Carvalho ler. E foi um babado, porque Os Sapos era um poema que criticava o parnasianismo. E lembrem, era a moda, era a paixão da galera. E o pessoal que tava lá, quando viu falando mal do parnasianismo, ficou incomodado, não gostou. O que eles fizeram? Vaiaram, atiraram tomate, começaram a imitar cachorro, imitar gato. Foi assim, ó, uma baixaria, tá, gente? No último dia, teve uma apresentação do Villa-Lobos, pianista e maestro também, né? E o Villa-Lobos foi se apresentar com um pé com sapato e o outro pé com chinelo. E a plateia ficou horrorizada. Meu Deus, é isso que eles querem dizer que é a nova arte brasileira? Um cara da música clássica se apresentar com um pé no sapato e outro no chinelo? E todo mundo vaiou e falou mal do Villa-Lobos. Mas depois ele mesmo explicou que ele teve que botar um pé, o chinelo, porque tinha um calo e ele não conseguia botar o sapato. Então ele botou um chinelo para poder aguentar a dor no calo. E eu sempre digo, muitos de vocês podem já ter me ouvido isso, que nem tudo é moderno na Semana de Arte Moderna. Às vezes pode ser só um calo doendo. Daí, gente, né? Então teve esses 3 dias de manifestações artísticas no Teatro Municipal de São Paulo. E depois desses 3 dias, o que aconteceu? O Mário de Andrade, ele era muito respeitado e muito admirado. É como se ele fosse assim até se não me engano, ele era chamado de o Papa do Modernismo. E ele sintetizou o que a Semana de Arte Moderna teria deixado, assim, né? Então ele diz o seguinte: a desintegração do passado artístico, ou seja, chega dessas coisas de usar o jeitinho antiguinho de fazer literatura ou de pintura, de escultura, vamos modernizar. A atualização intelectual com as vanguardas europeias, conhecer, estudar, saber quais são as vanguardas que estavam acontecendo na Europa e modernizar. E daí aqui é um pouco estranho, né, gente? Não é um pouco contraditório? Se a gente quer abrir mão das tradições para ter uma obra de fato brasileira, por que a gente tem que pegar ainda as vanguardas europeias, né? Seria uma imitação ainda da Europa, mas tudo bem, aqui é eu que estou levantando esse questionamento. O direito permanente de pesquisa e criação estética, principalmente o Mário de Andrade. Ele foi um homem que pesquisou muito sobre o folclore brasileiro. Ele fez uma grande viagem pelo norte e nordeste do Brasil, pesquisando sobre o folclore, as lendas, as histórias típicas das regiões, e ele usou muito disso na obra dele. E a estabilização de uma consciência criadora nacional, preocupada em expressar o país. Uma das grandes coisas do modernismo, e na minha opinião seria a maior delas, é a preocupação com a linguagem. Muitos modernistas dizem que não adianta nada eu querer escrever um poema se eu uso um português que ninguém fala. E eles acreditavam que a língua usada na literatura teria que ser a língua usada pelas pessoas na rua. E eu acho isso muito valioso, porque me dá a impressão de aproximar a literatura das pessoas. Daí eu pergunto para vocês, onde estão as mulheres da Semana de Arte Moderna? Era uma almarada, gente. A gente pensa, uhul, a Semana de Arte Moderna veio para revolucionar a arte brasileira. Só um pouquinho. Porque se vocês virem, prestarem atenção na foto que eu botei na capa aqui do vídeo, na thumb, é só homem e só homem branco, né? E digamos de passagem aqui, todos tinham dinheiro, né? Ah, já conhecem assim, né? Eles estão sempre aí. E onde estão as mulheres? No modernismo, depois da Semana de Arte Moderna, quando se começaram as obras modernistas e tal, apareceram muitas artistas mulheres. Mas na Semana de Arte Moderna em si, nós tivemos apenas 4. A Anita Malfatti, como eu já falei para vocês, que é pintora. E daí nós tivemos também a Regina Graz e a Zina Aita, também são pintoras.
e a pianista Guiomar Novaes. Então essas foram as 4 mulheres que participaram da Semana de Arte Moderna. E eu pergunto para vocês, onde estão as escritoras? Onde estão as escritoras? Eu não consigo acreditar que não tinha nenhuma escritora em 1922 que faria parte desse movimento, né? É um pouco difícil para eu acreditar nisso, mas tudo bem. Depois da Semana de Arte Moderna, esse pessoal todo que participou e os que tomaram coragem ao ver a Semana de Arte Moderna reverberando o Brasil afora, eles se separaram em pequenos grupos e começaram a publicar o que a gente chama de manifestos e revistas modernistas. E nesses manifestos eles iam explicando o que era o modernismo brasileiro no ponto de vista deles. E aí foi a sequência. Vocês querem saber quais foram esses manifestos e essas revistas? Comenta aqui. Se vocês querem saber, depois da Semana de Arte Moderna, quais foram as revistas, os manifestos que foram feitos, deixa aqui, me diz que vocês querem saber que eu faço um vídeo para vocês também. Uma coisa que eu acho bem importante contar é o seguinte. O modernismo, ele ia contra a tradição. Contra a tradição acadêmica, contra a tradição da pintura, a tradição da literatura, a tradição de tudo. Só que é muito engraçado porque sabe quem que investiu na Semana de Arte Moderna? Só a burguesia paulista, aqueles caras que tinham um monte de dinheiro e que adoravam as tradições. E também eles fizeram toda a Semana de Arte Moderna dentro do Teatro Municipal de São Paulo. Se eles queriam acabar com as tradições, por que eles não foram para a rua? Por que não fizeram uma exposição num parque? Por que não foram para a rua declamar poemas? Ou seja, gente, a quebra da tradição, ela vai só até um pedacinho, tá? Dali para frente, a gente ainda fica um pouco na tradição, até porque a gente quer botar banca, né? Imagina, se a gente fosse dizer, a Semana de Arte Moderna aconteceu no meio da rua. Muito melhor dizer, a Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Então, gente, isso é o que eu tenho para contar para vocês sobre a Semana de Arte Moderna. Quando ela aconteceu, ninguém deu muita bola, mas com o tempo ela foi se instituindo como um evento muito importante, tipo assim, um divisor de águas na arte brasileira. Mas como eu coloquei aqui para vocês, nós não tínhamos artistas negros, nós não tínhamos mulheres artistas participando dela, então as coisas mudam, mas nem tanto assim. Deixem aqui, por favor, os comentários de vocês. Agora vocês vão ver quem foi o vencedor do sorteio ou a vencedora do sorteio da Elegância do Ouriço. Mas não esquece de comentar aqui se vocês se interessam pela Semana de Arte Moderna, se vocês sabiam que estamos completando 100 anos dela, se vocês conhecem os artistas que participaram. Me contem aqui se vocês gostariam de saber um pouquinho mais sobre as vanguardas europeias, se vocês gostariam de saber um pouquinho mais sobre os manifestos e revistas modernistas. Contem que eu faço vídeo para vocês. Então, gente, foram 489 comentários, na verdade 490, mas um comentário a pessoa não quis participar, ela falou, eu sei que eu não vou participar com esse comentário. Então, 489 comentários, e eu vou fazer de jeito diferente, porque eu ia ficar exausta para conseguir botar todo mundo lá no Excel. Então, eu vou sortear o número de 1 a 489, e depois eu vou lá nos comentários e vou contar até eu achar o comentário do número que for sorteado, tá? Então, vamos acompanhar aqui o sorteio. Então, eu já coloquei aqui no sorteador de 1 a 489 para sortear apenas um número. Sortear agora. E o número é 82. Então, eu vou lá agora nos comentários e contar até 82 para saber quem é. Esse comentário aqui é o 10º, então eu vou continuar. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou indo assim até 82, tá, gente? Não vou roubar. Esse aqui é o 75, então vamos contar os últimos comigo. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Então, a Dai AP é a ganhadora do sorteio da Elegância do Ouriço. Esse é o comentário 82. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu contei mesmo, tá? Todos os 82. Então, a Dai AP ganhou.
A Elegância do Ouriço. Eu quero agradecer primeiro a 600 pessoas que se inscreveram neste canal humilde e que fizeram acontecer esse sorteio. Neste momento estamos com 620 inscritos. Muito obrigada, gente. Eu fico muito emocionada porque o meu objetivo é que a literatura seja levada para muitas pessoas de um jeito leve, divertido e próximo da realidade da gente. Então vamos continuar divulgando esse canal. Parabéns para Dai AP. Dai, me chama no Instagram, muitas coisas de Carol, tá? Pra gente poder combinar como eu vou te mandar o livro. Um beijo para vocês e até mais ler.